Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Epístola de Tiago, o capítulo de número 1. Por favor, você que está talvez perto de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com quem está ao seu lado, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 1, do capítulo 1 de Tiago, estaremos considerando até o versículo de número 12. Amém, igreja? Conseguiram achar? Ok. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Senhor, estamos, Pai, diante de Ti, e nesta noite nós queremos Te pedir, Senhor, fala aos corações aqui presentes. Tu que conheces, Senhor, a necessidade, a dificuldade de cada um, e só o Senhor, Pai, tendo que pode mudar a situação, nos dar, Senhor, ânimo em meio ao desânimo. Por isso nós Te invocamos nesse momento e Te pedimos, Pai, a Tua presença sempre conosco, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje, nesta noite, sobre a alegria da provação. E talvez você imediatamente venha à sua mente como alguém pode ser feliz no meio da provação. Parece um paradoxo, mas nós vamos observar que é possível vivermos uma vida alegre no meio da provação. Mas antes de eu falar diretamente dessa questão, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, existe uma diferença em uma pessoa ser provado por Deus e ser tentado. Por quê? Por que essa diferença? Porque ser provado, quando você é provado por Deus. Quando você é tentado por Satanás. Deus não tenta ninguém. Deus prova as pessoas. Mas o diabo, ele já não prova ninguém, ele tenta. E eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes têm sido alvos de ataques do maligno. Estou errado, igreja? Pelo menos o diabo, ele nunca tirou férias comigo. Todos os dias ele está batendo a minha porta. Agora cabe a mim abrir essa porta e dizer, pode entrar. Então é bom sempre identificar. Você olha pelo olho mágico
você cheio do Espírito Santo, quando você percebe que é um maligno, você só basta dizer: está repreendido no nome de Jesus. E ele não tem poder para te vencer. Agora, ele é insistente. Conheci também pessoas no decorrer da minha vida, que sempre que eu me encontrava com essas pessoas e perguntava para ela: como é que você está? Ele dizia assim: só a misericórdia de Deus, só a misericórdia. Ela sempre entrava ano, saía ano, e ele dizia, o que ele sabia dizer era: só a misericórdia de Deus. E meus irmãos, o tempo foi passando, e eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a identificar que Deus não nos prova o tempo todo. Deus nos prova sim, várias vezes. No entanto, o meu ano, que todos nós temos aí de 365 dias, nesses 365 dias, eu não sou provado por Deus todos os dias. Embora eu seja tentado pelo maligno todos os dias. E é muito interessante que, ultimamente, nós temos ouvido muito pregações que tem as pessoas, que levam as pessoas a pensar que as provações é algo que jamais vai acontecer com essa pessoa. Tem se esquecido disso. Mas se nós olharmos o Evangelho de Jesus, perceberemos que é uma bênção sermos provados por Deus. Eu creio que todos aqui passaram pela sala de aula, e um determinado dia, geralmente do semestre ou do ano letivo, a professora dizia assim: olha, pessoal, se preparem, porque a próxima semana teremos prova. Você se lembra disso? E o que você fazia? Você estudava, porque você sabia que, por exemplo, na quarta-feira você ia enfrentar uma prova de matemática, talvez a equação do primeiro e do segundo grau, e você iria precisar estudar, se dedicar para conseguir ser aprovado. E claro que isso aconteceu comigo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto, na sexta, na sétima série, etc. E foi. Na faculdade também, quando eu pensei, na faculdade não vai existir prova, eu me enganei, porque o negócio lá é mais sério ainda. Prova, que é a maneira de avaliar o que o aluno reteve da aula. Na nossa vida como cristã, nessa vida cristã, como cristão, como seguidor de Jesus, todos nós seremos, ou já fomos, ou seremos, ou estamos sendo provados. Agora eu preciso olhar para a provação e ver como algo bom, porque vem do Senhor. E eu quero destacar com os irmãos alguns pontos sobre essa questão. Quero só lembrar os irmãos que Tiago era meio irmão de Jesus por parte de mãe, era irmão de Jesus por parte de mãe, e era um apóstolo do Senhor, um dos líderes da igreja primitiva. Então um grande homem de Deus, e ele escreve aqui para todas as tribos dispersas entre as nações. E com esta palavra, ele também está nos alcançando nessa noite aqui. Quando a aprovação é motivo de alegria, quando eu posso me alegrar com a aprovação? Quando há propósito nela. Deus jamais vai te provar sem propósito. Ele sempre vai te provar com um propósito, com um fim a ser alcançado. Deus tem propósitos em permitir que a aprovação o atinja, ou nos atinja. Vamos ver algumas possibilidades que Tiago sugere. Quando é uma prova de fé, Deus nos prova para testar a nossa fé. Qual é o tipo de fé que nós temos exercido? Qual o tipo de fé que nós temos vivido?
E aí Tiago ele começa falando sobre essa questão da fé como uma prova. Você confia em si? Tem muita gente que confia em si mesmo. A provação demonstrará que você não tem força suficiente e que precisa, em primeiro lugar, de Deus. A prova vai te levar a essa condição de reconhecimento. E em segundo lugar, de alguém para ajudá-lo. E você vai precisar de alguém para te ajudar. A provação, ela quebra a nossa arrogância e nos faz ver que não somos autossuficientes, levando-nos à humildade e simplicidade de vida e de coração. Irmãos, a provação vem para nos moldar a estrutura de Deus, a medida de Deus. Perceba que esse copo com água, ele está moldado, a água moldou, tomou a forma desse copo. Se eu colocar em outro recipiente, com um formato diferente, a água ela vai tomar forma do recipiente. Quando Deus te prova, Ele está trabalhando no seu interior, no seu caráter, na sua vida, para você se enquadrar no padrão de Deus, que Deus quer para a sua vida. Toda vez, por isso que eu preciso me alegrar quando eu estou sendo provado pelo Senhor, porque Ele está fazendo isso com amor, porque Ele me ama e Ele quer que eu cresça, que eu dependa mais dEle, que eu viva para Ele a cada dia intensamente. E eu já vi muita gente perturbada, falando: o que está acontecendo comigo? Será que é pecado? Não é pecado, irmãos. Deus, quando está provando, não significa que você está em pecado. Ele te prova porque Ele te ama. É por isso que Ele faz com que você passe pela prova, para você crescer. Nós precisamos confiar em Deus. A provação lhe dará a oportunidade de experimentar os recursos de Deus. Quais são os recursos que Deus tem disponibilizado para nós, como Igreja de Cristo? Todos esses recursos poderão nos levar a buscar a face do Senhor e nos ensinará a depender dEle, o Deus de toda glória. Foi falado aqui, o pessoal aqui da encenação, do teatro: para que você vive? Vocês, eu, respondemos: para a glória de Deus. Quando você está sendo provado, você está sendo provado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus quer que você cresça, que você se torne uma pessoa melhor, que você se torne uma pessoa mais dependente dEle, que você se torne uma pessoa mais de oração, que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, para a glória dEle. No versículo 4, Tiago começa a falar, que ele diz assim: olha, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quanto é o meio para torná-lo maduro e íntegro? A provação é um exercício para o espírito. Assim como o corpo físico se desenvolve e atinge o seu potencial, se sujeita a esforço, também as virtudes espirituais e de caráter se desenvolvem quando submetidas a provas. No meio da provação, você e eu aprendemos a amar. Por que será que isso está acontecendo comigo? Ao invés de nós perguntarmos a alguém que está do nosso lado, devemos direcionar essa pergunta ao Senhor. É muito interessante, irmãos, eu aprendo muito, algo maravilhoso com Abraão. Deus, no capítulo 22 de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, Abraão.
você vai pegar o seu filho Abraão, Isaque, você vai subir ao cume do monte Moriá, e lá você vai sacrificar o seu filho a mim. Irmãos, esse homem concebeu um filho na velhice. Esse homem esperou muitos anos para a chegada do seu filho, e quando o seu filho chega, se torna um jovem, um rapaz, Deus agora chega para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. Esse homem que aprendeu a confiar em Deus, esse homem que aprendeu a depender de Deus, ele entendeu que deveria obedecer e que Deus era poderoso para trazer à vida o seu filho, mesmo depois de morto. Está lá em Hebreus capítulo 11. Ele sobe, ele vai com os empregados. Quando ele chega lá embaixo do monte, ele fala: fiquem aqui, eu vou sozinho com o rapaz. Aquele jovem chamado Isaque fala assim: pai, onde é que está aqui o cabrito? Onde é que está o carneiro para nós oferecermos em sacrifício ao Senhor? A resposta de Abraão foi categórica e única, meus irmãos. Ele diz: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo essa passagem bíblica sendo usada fora do contexto, quando ela é usada irresponsavelmente. E digo para os irmãos que eu já fiz isso no passado. É fazer algo e transferir a responsabilidade para Deus. Por exemplo, Senhor, eu acabei de comprar um sapato novo, mas eu passando em frente de outra loja, eu gostei de um outro par de sapato. Mas eu acabei de comprar o par de sapato que eu precisava. Mas eu passando em frente à loja, eu vi aquele par de sapato. Ele falou comigo, eu falei com ele: eu vou comprar e comprei. Saio de lá feliz porque eu passei o meu cartão, eu dei um cheque para 30 dias ou 60 dias, não importa. E saio dizendo no meu coração: Deus proverá. Porque eu sei que no final do mês eu não vou ter dinheiro para pagar, mas eu tenho certeza que Deus proverá. Deus não vai prover nada, irmãos, porque eu irresponsavelmente assumi uma dívida que não é de Deus, é minha. Então eu já vi muitos, dezenas de pessoas pegando essa passagem bíblica irresponsavelmente, transferindo a sua responsabilidade para Deus e dizendo: o Senhor proverá. Mas vamos estudar o contexto que se dá essa passagem. Qual foi o contexto que Abraão disse: o Senhor proverá? Foi num ato de obediência ao Senhor. Não foi num ato de desobediência. Foi num ato de obediência. Ele ouviu o Senhor falando e obedeceu. E nós precisamos, irmãos, aprender com o crente Abraão: ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer. Se Deus está te mandando evangelizar em algum lugar, aí você pode usar essa palavra: o Senhor proverá. E Deus vai te dar condição, meios para você chegar lá. Então eu não posso pegar a palavra de Deus irresponsavelmente e fazer aplicação a determinadas situações que eu estou vivendo. Então eu falei agora há pouco que o Senhor nos prova para que nós aprendamos a amar. Quando pessoas difíceis são colocadas em sua vida e tentam prejudicá-lo, e você, em vez de atacar essas pessoas, ou maldizê-las, ou amaldiçoá-las, você as abençoa em oração. Eu já vi muita gente falando assim: parece que eu joguei pedra na cruz. É um ditado que o mundo diz. Mas o servo de Deus, ele não pode ter essa mesma conotação, essa mesma visão. Quando eu sou provado, é porque Deus está gerando em mim, formando em mim o caráter de Cristo. Por isso que eu sou provado, por isso que você é provado. E precisamos passar por isso com grande
alegria. Versículo 2 de Tiago, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Perceba, meus irmãos, que ele não está dizendo aqui no singular. Ele não está dizendo assim, por uma provação. Ele está dizendo por diversas provações. Ou seja, com certeza você vai ter muita provação pela frente. Porque Deus está trabalhando em você para que você cresça e seja mais e mais um homem segundo, ou uma mulher segundo o coração de Deus. Segundo ponto, quando eu sou provado, nós aprendemos a ter calma. Eu não vi ninguém nunca resolver um problema por ficar agitado. Pelo contrário, atrapalha. Quando é colocado sob pressão, uma pessoa é colocada sob pressão, porque quando você não pode controlar as coisas, tem como única alternativa se livrar-se da ansiedade e esperar no Senhor. Você já passou por algo que você sabe que você não pode resolver? Que só Deus pode intervir nessa situação? E é diante disso em que você aprende o que o salmista diz no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu, quando clamei por socorro. Não é proibido clamar por socorro. Você pode pedir por socorro ao Senhor. Mas Ele diz, esperei com paciência. Eu fico vendo aqui a paciência de Jó, né? Jó era um homem que tinha tudo. Da noite para o dia ele perde tudo. Tudo que ele tinha. Os carros zero que ele tinha, que não era só um. As terras que ele tinha, que era um monte. As fazendas que ele tinha, que era um montão de terra. Era o homem mais rico do Oriente. A palavra de Deus diz que Deus provou a Jó. E para encurtar essa história, meus irmãos, no final de tudo, esse homem foi aprovado pelo Senhor. Porque não basta apenas eu passar pela prova, é preciso que eu seja aprovado por Ele. E Jó foi aprovado. Apesar de tudo que ele passou, e era um homem justo, era um homem que andava com o Senhor, era um homem que vivia em obediência ao Senhor, mas Deus não o isentou de provação. Eu sei, meus irmãos, que aí fora tem sido pregado o Evangelho em que o crente não é provado, o crente só anda de vitória em vitória, mas para o crente andar de vitória em vitória, é preciso que ele seja aprovado de provação em provação. Ele vai andar de vitória em vitória. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos conhecer todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Na provação, eu e você, nós aprendemos a confiar em Deus. É na provação que nós passamos por isso. E nós aprendemos, quando você se vê impotente diante da situação, não tem como não depender de Deus, porque não lhe resta outra opção. Cada prova passada o capacita a enfrentar a prova seguinte. Por isso que você é aprovado. Adestrando para novos embates, você se torna maduro, adulto na fé e íntegro, com todas as partes desenvolvidas. Salmo 144, versículo 1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Deus está trabalhando nas suas mãos, Deus está trabalhando nas suas vidas, para adestrá-los para a batalha e os seus dedos para a guerra.
A vida cristã é uma vida de guerra, porque a nossa luta, segundo a palavra de Deus, não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados, potestades. Resumindo, é contra o diabo. Mas a palavra de Deus é fiel, meus irmãos, e vale a pena você confiar nessa palavra, porque no versículo 12 de Tiago, capítulo 1, diz assim, acompanhe aí: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, promessa de Deus para você nessa noite, depois de aprovado, o que acontece com esse homem? Receberá a coroa da vida. Quem é que vai dar essa coroa da vida? Deus prometeu aos que o amam. Existe aqui alguns passos que nós precisamos observar dentro desse versículo 12. Primeiro, que esse homem, ele é alguém feliz, bem-aventurado, feliz. Mas ele é feliz por quê? Porque ele persevera na provação, ele não desiste pelo caminho, ele entende que Deus está ensinando, está orientando, está dirigindo, está moldando a sua vida. Porque a provação, ela não dura a vida inteira. É um engano quando as pessoas pensam que a provação dura a vida inteira, e não dura. É por um tempo, que só sabe precisar, o Senhor vai precisar na sua vida. Pode ser uma semana, um dia, um mês, 10 dias, aí é o Senhor que vai saber o quanto você precisa passar. Aí ele diz: por que o homem é feliz, aquele que persevera na provação? Porque ele sabe que existirá uma recompensa. Você sabe que nos céus te aguarda uma recompensa? Você trabalha geralmente porque você sabe que no final do mês vai ter aquela recompensa preciosa. Você recebe, né, aquele dinheirinho suado que você trabalhou com tanto esforço. E é natural você receber aquela recompensa, aquela quantia, aquele X valor, porque você trabalhou para recebê-lo. Então é justo que você receba. E você recebe, aí você tira o dinheiro para pagar água, luz, telefone, e você vai pagando as suas contas, você paga todas as suas contas, você tira a oferta do Senhor, você tira o dízimo que é do Senhor, e você está ali perseverando na provação, está dando glória a Deus. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Mas eu te agradeço, embora eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Pai, obrigado, Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor. Pai, continue, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, por isso eu me coloco à tua disposição. Mais vantajoso do que ser livre dos incômodos das provações atuais é saber que uma recompensa eterna o aguarda por tê-la suportado. Recompensa eterna. Essa ladrão não rouba, não dá cupim. Isso não é algo da nossa imaginação, é promessa de Deus. Então eu e você podemos tomar posse dessa palavra. Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais, porque eu quero até abrir aqui um parênteses, existe uma diferença em ser tentado, como já falei no princípio, e ser provado. Mas eu gostaria de considerar um terceiro ponto, que é a tribulação. Tribulação é algo normal na nossa vida, irmãos. Tribulação não é tentação e também não é provação, é tribulação. E somos atribulados pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, por servirmos a Cristo, e glória a Deus. Isso já faz parte da nossa vida de cristão. Tribulação é bênção. Suportar com alegria as provações é prova de amor a Deus. Como você tem suportado as provações? Você tem murmurado? Se você tem feito isso, querido, peça perdão a Deus. Deus,
sabia o que estava dizendo, Senhor. Me perdoe. Então, quando você e eu suportamos com alegria as provações, é prova de amor a Deus e reconhecer nossa incapacidade de suportar a dificuldade, buscar nele, em Deus, as forças de que precisamos. É dizer: Senhor, sozinho não posso, eu não consigo, mas em Ti eu posso todas as coisas e tenho todas as condições, até mesmo para enfrentar as lutas, suportar as dificuldades e vencer tudo com a Tua ajuda, porque eu não basto, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Diante de tudo isso, a palavra de Deus diz que Deus há de nos recompensar. E Ele nos dará a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Como você tem manifestado diante de Deus o seu amor? Como você diz ao Senhor que o ama? Como que você traz isso diante de Deus? Como você se posiciona diante do Senhor? Em amor, com confiança, com esperança, com alegria. Precisamos ter perseverança, meus irmãos. No capítulo 1, versículo 3 e 4, a perseverança precisa ser permanente e precisa ser algo firme. Nós não podemos abrir mão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ainda que hoje seja difícil de nós enfrentarmos, ainda que hoje seja difícil de nós estarmos passando pelo que estamos passando, é continuar acreditando e esperando em Deus quando as dificuldades e tragédias da vida nos sobrevêm e o mundo inteiro acha que não há mais jeito. Eu quero compartilhar com você uma breve ilustração que eu tenho certeza que vai falar o seu coração, falando de perseverança. Uma história de um oficial japonês chamado Hiro Onoda, solitário numa ilha filipina e que permanecia cumprindo sua rotina militar, embora a guerra já houvesse terminado há 29 anos. Em 1974, porque ele não sabia que a guerra havia terminado, ele cumpriu uma ordem que foi lhe dada pelo seu superior. Durante 29 anos da sua vida, naquela ilha, cumprindo, fazendo toda aquela rotina que era preciso ele fazer. 29 anos depois é que ele tomou conhecimento, permaneceu fiel às instruções superiores. Ele foi condecorado por sua fidelidade e perseverança. Não é a palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não descanse no caos. Vou repetir: não descanse no caos, descanse em Deus. Descanse no Senhor e espera nele. Salmo 40, versículo 1, a parte A. Além de perseverança, meus irmãos, uma outra característica que Deus precisa encontrar em mim e em você é a humildade. Versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Em meio à prova é comum ficarmos perplexos e não sabermos que decisão tomar.
No meio da provação, quando você estiver desorientado, peça ajuda a Deus. Buscá-lo é sinal de humildade. Deus o quer dependente dele, é para o seu benefício pessoal. Se é de sabedoria que você precisa, Ele quer ser o seu provedor. Versículo 5: peça a Deus sabedoria, que Ele a dá deliberadamente ou livremente, e não lhe lançará em rosto. É promessa de Deus. Precisamos tomar posse dessa promessa. E o versículo 6 ao 8 fala de fé. A aprovação é prova de fé. A fé é também requisito para quem passa por tribulações. É a certeza de que Deus está no controle. Você já percebeu que muitas das vezes, irmãos, nós queremos ter o controle da situação em nossas mãos? É preciso que nós perdamos o controle para Deus assumir o controle. Quando isso acontece, nós começamos a ver a boa e graciosa mão de Deus nos dirigindo. Versículo de número 6 diz assim: peça, porém confesse sem duvidar. Você já teve a experiência de pedir a Deus duvidando? Eu já tive várias vezes. Confesso para os irmãos que eu já tive. Já passei por isso várias vezes. Eu peço, mas lá no íntimo eu estou duvidando. Será que Deus vai fazer? Será? Será? Olha só a orientação de Deus para nós. Peça, porém confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus não honra esse tipo de fé. Deus não aceita esse tipo de fé. Sem fé você é levado ao sabor das ondas, mas a fé o faz ser sereno e tranquilo no meio dos problemas, inabalável. Deus honrará sua fé, sustentando, fortalecendo e lhe dando sabedoria durante a aprovação. Você tem essa certeza no seu coração? Você tem crido que Deus, em meio à aprovação, em meio às circunstâncias adversas da sua vida, você tem crido que em nenhum momento Deus tem te deixado sozinho? Porque é um engano, meus irmãos, quando nós imaginamos ou pensamos que Deus nos deixou. E eu estou ali orando, obedecendo a palavra de Deus, e parece que eu estou pedindo, e nada está acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos continuar crendo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Jesus diz: eis que estou contigo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O diabo pode falar no seu ouvido assim: olha, Deus te deixou, está vendo o que está acontecendo com você? É porque Deus te deixou, Deus te abandonou. Repreenda, diga em nome de Jesus: Satanás, eu sei que Jesus está comigo. Quando alguém chegar perto de você dizendo assim: mas você que se diz filho de Deus, você que se diz crente, está passando por isso, você diga assim: eu sou filho de Deus, mas eu não estou isento de passar por todas as dificuldades como qualquer ser humano, porque eu sou ser humano. Porque entregar a vida a Cristo, irmãos, é sair das trevas e vir para a luz. Não significa sair, deixar de ser humano e passar a ser um super ser humano. Em momento algum Deus promete isso na sua palavra. Você vai continuar sendo um ser humano limitado. Cada dia que passa você envelhece, ou se torna mais experiente. O processo é igual para todos, mas a diferença é que lá no final haverá uma recompensa para aqueles que amam a Deus. Receberá do Senhor a coroa da vida.
Eu não sei os irmãos, mas eu confesso para os irmãos que, por mais que eu imagine, a minha mente não consegue imaginar como que é essa coroa da vida. E imagina Deus nos dando, falando: filho meu, você em meio a tantas lutas, tantas provações, mas você está aqui, receba a coroa da vida, pois você é digno de recebê-la e de usá-la. Quando alguém olha para a provação, olha para as circunstâncias da vida, imagine que você está olhando para a dificuldade que você está enfrentando agora. Não sei qual é, mas independente de qual seja, olhando aqui através do copo e através da água, meus irmãos, eu consigo ver, com um pouco de dificuldade, eu consigo ver algumas coisas acontecendo. Você precisa aprender, em meio às provações, em meio às dificuldades, olhar através da dificuldade, da provação, através da tribulação, através da tentação. Você precisa enxergar que do outro lado existe uma recompensa lhe esperando, e é Deus que vai lhe dar. Você precisa enxergar, meu irmão, e para isso você precisa exercer fé no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Diante das lutas, não murmure, não blasfeme, não se revolte contra Deus, não se torne amargo. Eu já encontrei tanta gente, irmãos, amarga de alma, uma pessoa que você, depois que fica um período com ela, você sai de lá também amargando, porque é tanta amargura que é terrível. Diante das lutas, então, não murmure, não blasfeme, não se revolte contra Deus, porque Ele é seu amigo. Não se torne amargo, ácido, crítico, impiedoso. Não culpe os outros por suas dificuldades. Entenda que você está passando por isso para o seu crescimento, mas volte seus olhos para Deus e busque nele a força de que você precisa para continuar. Busque nele os recursos necessários para atravessar seu deserto. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, durante o dia, uma nuvem os guardava do sol escaldante do deserto, e à noite uma coluna de fogo os protegia daquele frio terrível. Busque os recursos de Deus. Deus tem recurso para trabalhar na sua vida. Ele pode mandar muitos e muitos recursos em direção à sua vida. Creia, confie nele, confie no Senhor Jesus. Dispa-se de toda vaidade, ou seja, largue toda vaidade e de toda presunção. Deus não irá decepcioná-lo. Confie no Senhor. Salmo 37, versículo 27 diz assim: aparte-te do mal e faze o bem. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia, a cada momento das nossas vidas, confiar nesse Deus. Quantos sonhos você tem sonhado? Quantos sonhos você tem projetado para o amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem? Coloque isso diante do Senhor. Compartilhe com Ele os seus sonhos, os seus medos, as suas frustrações, as suas decepções. Deus espera ouvir da sua boca tudo isso. Compartilhe com Ele. Ele está trabalhando em nós, e Ele espera ser achado em nós como alguém, primeiro, alguém que tem a primazia de nossas vidas. Nesse momento, eu quero fazer um convite. Se tiver alguém aqui nessa noite que porventura talvez entenda que está sendo provado, talvez entenda que está sendo tentado pelo diabo, talvez entenda que está sofrendo aí tribulações, mas você no seu interior, você diz assim: pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para que eu possa ter essa humildade, essa fé, esse Deus tão precioso dessa palavra? Eu preciso ter essa palavra dentro do meu coração, nutrindo a minha alma, o meu espírito a cada dia, pastor.
Nessa noite eu quero te dar uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de você entregar sua vida a Cristo. Não tem nada a ver com mudar de religião, tem a ver com entregar a vida a Cristo e segui-lo todos os dias da sua vida. Que privilégio! Tem alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração, a sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos que eu vou estar orando por você. Amém, irmão Ricardo está aí. Ok, mais alguém gostaria de orar, entregando, entendendo que precisa do Senhor? Por favor, levante uma das suas mãos. Muito bem. Quero orar pelo irmão Ricardo. Irmão Ricardo, por favor, vem aqui, por favor. Eu entendo que o irmão está renovando com Deus a aliança. Não é verdade, irmão? Ok. Eu quero 2 homens aqui do lado do irmão Ricardo, por favor. Muito bem. O irmão Ricardo está renovando a sua aliança com o Senhor, de entrega de vida. E nesse momento nós vamos orar por ele e com ele. Por favor, se coloquem de pé todos, por gentileza. E se você, quero te dar mais uma oportunidade. O amanhã não nos pertence. Se você que ainda não entregou sua vida a Cristo e deseja fazê-lo nessa noite, você pode dar um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. E você vai ver a graça, a boa mão de Deus atuando na sua vida. Vamos orar aqui pelo irmão Ricardo. Levante a sua mão sem ira, sem contenda, em direção ao irmão Ricardo. Senhor Deus, diante do Senhor está, Senhor Ricardo, Pai, em uma atitude única, pessoal, sua, Senhor. Ele está diante de Ti, Pai, reconhecendo a sua dependência, a sua total e absoluta dependência do Senhor. Pai, diante do Senhor ele se coloca e pede, Senhor, que o Senhor venha atuar na vida dele, cuidando, guardando, livrando de todo mal. Senhor, que a Tua poderosa mão possa guiá-lo, possa libertá-lo de todo mal no nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda ação de Satanás contra a vida, Senhor, desse homem. Eu digo, Satanás, saia no nome de Jesus. E a glória e a honra será dada ao Senhor. Deus, todo vício, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado o Senhor, o Ricardo, está repreendido, está derrotado pelo sangue de Jesus. E no nome de Jesus, Pai, opere esse milagre na vida deste homem, para que a honra, a glória seja dada ao Senhor. Pai, e agora nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço aqui, meu irmão. Se coloque nas mãos do Senhor. Podemos assentar, por favor? Os irmãos vão estar louvando ao Senhor. De todas as provações, vamos louvar ao Senhor com esse louvor. É um louvor maravilhoso. Então cante, não apenas da boca para fora, mas cante com toda a sua alma ao Senhor. Nem uma apenas falar, sabe? Nem uma apenas falar. Nem que vamos falar o Senhor do Senhor. Todas as provas que eu já passei,